Bom, Pai do Senhor para todos. Quero agradecer a Sandra, primeiramente, né, pelo convite. A gente brinca que é difícil, mas é uma oportunidade também de eu crescer também, né? É uma oportunidade de eu rever alguns conteúdos que eu tive a oportunidade de aprender quando eu fiz alguns cursos bíblicos. Então, para mim é um privilégio retornar a temas e usar as ferramentas que Deus me deu para poder edificar a minha vida e também ser instrumento para poder edificar a igreja. Então, eu espero nesta manhã poder transmitir um conteúdo, subsídio e a gente entender um pouco mais do livro de Marcos. A minha ideia específica não é, claro, a gente fazer um comentário, mesmo porque não teria como, mas a gente tentar entender toda a estrutura do livro de Marcos para que vocês depois, posteriormente, com essas ferramentas, vocês mesmos vão ao texto e vocês vão crescer, vão buscar o conteúdo, vão se aprimorar. E lembrando, a leitura da Bíblia, ela nunca é uma leitura fechada. Você acabou, ela é cíclica. Então, você sempre está retornando. Eu, por exemplo, para que eu me lembrasse novamente de tudo que foi, de alguns pontos mais específicos no Marcos, eu tive que ler nesse período 2 vezes o livro de Marcos. Li uma primeira, a gente fala numa tacada só, eu peguei falei assim, vou ler, saí daqui um domingo, a Sandra me falou, cheguei em casa, faltava umas 10 para as 9, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler o livro de Marcos, 16 capítulos, e li até acho que fiquei umas 2 horas lendo o livro de Marcos, e aí depois eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão, são 16 capítulos, então eu leio em 3 dias, cada dia eu leio a ideia era ler mais 2 vezes, mas aí houve outras coisas, leituras que eu tive que fazer, acabou não dando tempo, falei assim, mas essa primeira proposta deu certo. Então eu falei assim, vou dividir, porque a ideia era ler 2 vezes na semana. Então eu dividia 3, né? 2 capítulos de 5 e 1 de 6. Então, aí depois eu ia retornar de novo para fixar. A ideia era ler em cima de alguns comentários. Aí a Sandra me fez uma pergunta ontem, graças a Deus que ela falou com antecedência, porque deu tempo de eu estudar, de eu ir analisar e usar as ferramentas que tem para poder tentar entender a resposta para dar a pergunta dela. Que será? Vocês não vão ficar, não é moleza, vocês vão ficar só me ouvindo. Eu vou fazer uma apresentação e depois vocês vão pegar esse texto, Marcos capítulo 4, versículo 12, com as ferramentas que eu vou dar para vocês e vocês vão fazer a interpretação. Então vocês irão interpretar aqui, hoje, o capítulo 4 e o versículo 12. Tá? Então vai dividir em grupos, não sei como é que vai fazer, e aí vocês vão trabalhar dentro desse texto com as ferramentas que eu vou dar para vocês. E aí eu acredito que vocês vão fazer um exercício que depois, se vocês forem se aprofundar mais, vocês vão ver que vocês vão extrair mais conteúdos do texto. Ali a ideia inicial, né, qual que é a minha ideia inicial? Quando a gente lê o Novo Testamento, por exemplo, se eu falar para você da primeira viagem de Paulo, o apóstolo Paulo viajou para Capadócia. Ele saiu da Antioquia, Icônio, Listra, Antioquia, Antila, Pafos, Chipre. Agora, se eu pegar esse mapa e mostrar para você, e eu for falando com o mapa, aí você vai associando o que eu estou dizendo, aí você vai vendo, caramba, o Paulo andou muito, hein? Entendeu? Você vê que ele andou aqui dentro de um continente, né? A parte da Europa aqui. Então, quando eu mostro, você visualiza o que eu estou falando, aí você começa, a sua perspectiva fica melhor. Você fala, rapaz, eu pensei que ele foi ali no centro de Mauá e voltou. Não, ele realmente andou bastante. E ele andou de a pé, andou de barco. Uma coisa interessante que a gente tem que aprender. Eu aprendi isso com o Daniel Rigonato, ele falava sempre isso quando nós íamos fazer uma visão missionária. Ele falava assim, não é justo, o Satanás usa de toda a estrutura, de toda a tecnologia para avançar com o seu plano, a gente não pode ficar com papel e caneta, a gente também tem que fazer uso da tecnologia
para que o evangelho ele seja proclamado. Então, uma das coisas que eu vou dizer, assim, quais os materiais que eu uso, as ferramentas, e eu uso de tudo. Eu até estava brincando com o Felipe, estava lá em casa, eu estava ontem à noite nos últimos finalmente, e eu brincando com ele, Felipe, faz tempo que eu não folheio a Bíblia, porque todo o meu conteúdo hoje eu uso pelo tablet, então eu tenho 2 versões no tablet, então eu estou lendo uma, eu já estou olhando para outra, entendeu? E já fazendo a comparação. Aí sim, quando eu vou fazer um estudo mais aprofundado, eu coloco todas as versões, vou lendo, eu tenho uma prática que eu aprendi, para você começar a entender um texto, você tem que ler ele no mínimo 10 vezes. Então você lê aquele texto 10 vezes e aí você vai assimilando. Isso aqui é se realmente você quer ler a Bíblia, se você realmente quer aprender alguma coisa da Bíblia, você quer absorver alguma coisa. Você pode fazer isso, ou você pode fazer uma leitura devocional, que é a mais indicada, que geralmente é o que vocês fazem, que é a leitura indutiva. Então você está lendo o texto e ele está fazendo uma percepção com todo o seu pressuposto que você tem, com toda a sua visão de mundo. Eu acho que é isso. Algumas percepções, tem alguns textos que falam melhor com você. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, textos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, principalmente as parábolas, que é um texto que vocês vão interpretar, ele está muito associado, no contexto de Jesus, no nômade pastoril ou pastoril. Então, Jesus está falando dentro de um contexto pastoril. Então, por exemplo, se eu estivesse falando isso no interior de São Paulo para um agricultor, a mensagem faria muito mais sentido para ele. Os recursos que Jesus está falando em relação à agricultura, os meios, faz muita diferença, porque ele já ia associar com o tipo de trabalho que ele está fazendo. O que é curioso no livro de Marcos? O livro de Marcos você vai ver que ele é muito um livro para paulista. Para nós que estamos aqui em São Paulo, ele é muito prático. Né? Ele é muito prático. Então, e nós paulistas somos assim, é tudo na correria. Né? O paulista é assim, né? Tudo é correndo, tudo com pressa, a gente sempre parece que está atrasado. Então, o livro de Marcos ele faz muito sentido, assim, é o livro da correria. Então, quando você lê o livro, você fala assim, poxa, eu acho que o Marcos estava escrevendo para paulista. Tá? Então, são algumas particularidades. Então, o Novo Testamento, o próprio nome, quando a gente lê Novo Testamento, por que é Novo Testamento? Então, não é o próprio título do Novo Testamento já quer me comunicar algo. Tá? Novo Testamento, Testamento é aliança. Então, quando eu vou ler o Novo Testamento, eu estou lendo a nova aliança, na perspectiva da nova aliança. Então, tem coisas que eu vou ler, tem textos que não faz sentido, por exemplo, não faz sentido eu olhar para o Antigo Testamento e querer interpretar a luz do Novo. São textos diferentes, são alianças diferentes, aliança propriamente dita. Tá? Por exemplo, tem coisas que no Antigo Testamento não faz sentido. A questão dietética dos israelitas em Levítico não faz sentido para nós. Tá? A gente come porco. Quem come carne de porco aqui? Entendeu? Então isso não faz sentido para a gente. E você vê que no próprio Evangelho de Marcos, Jesus disse que ele falou assim, que não é aquilo que come. Aí o texto vai dizer assim, então, ele liberou todo tipo de alimento. Tá? Quem vai ser missionário, dependendo do país que a gente for, ou você vai comer um alimento, animais que se você for ver na lista dietética lá de Levítico, a gente não poderia comer, mas no Novo Testamento não há essa proibição. Então, Novo Testamento, Nova Aliança. Então, o nome já está me dizendo algo. Quando eu vou ler os livros da Bíblia, independente se seja no Antigo ou seja no Novo Testamento, uma coisa que isso enriquece. Quando eu comecei a ler, comecei a estudar a Bíblia, eu falo assim, isso aqui não faz muito sentido. Isso aqui não é... Mas quando a gente vai realmente pegar e pesquisar, a gente vê que realmente o nosso entendimento do texto fica melhor. A gente consegue absorver mais o conteúdo. E aí, consequentemente, eu consigo fazer uma aplicação melhor na minha vida ou ajudar alguém. Tá? Então, o ambiente, a teologia e a prática. Ambiente histórico. Isso faz todo sentido. Porque eu não estou lidando com um livro que alguém escreveu ontem, ou daqui 2 anos, ou daqui 10 anos, ou 10 anos atrás. Esse livro, o Evangelho, ele tem mais de 2000 anos. Então, a cultura é diferente, o modo de pensar é diferente, as perspectivas, os anseios, as angústias. Tá? Então, a vida dos cristãos do primeiro século ela é muito diferente, mas muito diferente da nossa. Tá?
Então, se nós estivéssemos aqui, geralmente nós estaríamos, se nós estivéssemos no primeiro século e eu fosse um dos pastores que estariam ensinando a igreja, geralmente nós estaríamos numa casa, sentado em círculo, tá? E eu estaria contando toda a história, pegaria um texto do Antigo Testamento, começaria a contar, repetir o texto novamente, eu iria repetir o texto. Aí depois eu ia falar, lição desse texto, eu ia fazer uma aplicação do texto. Acabou, ia embora. A maioria das pessoas, a maioria de nós seríamos escravos, por isso que isso era feito no domingo, na parte da noite, não era feito na parte do dia. Por isso que quando Paulo vai lá em Atos, que o Eutico cai, porque ele está cansado, ele trabalhou o dia todinho, então por isso que é ceia. A ceia é porque era à noite, eram os horários que os escravos podiam participar. Então, o contexto, por exemplo, principalmente das cartas de Paulo, eles estão dentro de um contexto de 40, por exemplo, Corinto, era uma cidade que tinha 600 mil pessoas e 400 mil eram escravas. Entendeu? Então, na sua grande maioria dos cristãos, era escravo. Então, esse contexto histórico faz toda a diferença. E quando eu faço contexto da questão histórica, tem a questão da cultura. Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Qual povo? É romano? É judeu? É de mentalidade grega? Tem toda a diferença. A carta aos romanos, o próprio nome está dizendo. As pessoas que recebem são de mentalidade romana. Tinha judeu, mas é romano. Então, há um modo de pensar é a mentalidade romana. Quando você lê capítulo 1, tem até toda aquela diferença, Paulo escrevendo a sociedade romana. Quando Paulo vai falar da imoralidade em Corinto, ele está falando para uma pessoa de mentalidade grega, muda. Então, você tem a questão política. Quem é que está governando? Quem governa na Judéia? É uma elite, né, o Sinédrio, que vai e tem ali o Herodes, que é um braço de Roma lá em Judá, ali na Judéia, e os judeus não gostavam muito dele, porque ele era ele era um judeu, mas foi imposto, entendeu? Então ele tem toda uma questão do política, que tem todo um controle do território. Você tem a questão de Roma, que é o grande império do primeiro século, que domina todo esse ambiente, todo esse mapa que você desse, o Império Romano, ele inicia ali na África e vai até a Inglaterra, tá? Para você ter uma ideia, uma vastidão do Império Romano. E ele dominava tudo que você pode pensar da vida das pessoas. E aí você tem a questão da religião. Para quem é a religião? A religião é para as pessoas de mentalidade judaica, são os romanos, são os gregos. Romanos e gregos são pagãos, tem muitos deuses, o judaísmo não. Só quando você vai ver o livro de Marcos, Jesus está falando muito sobre, ele vai bater muito de frente com a questão da tradição religiosa, tá? Uma distorção daquilo que Deus revelou no Antigo Testamento, na lei. Você vê os escribas e fariseus distorcendo ou acrescentando, tendo uma interpretação que foge da centralidade daquilo que Deus revelou para Moisés. Então tem tudo isso. E na questão da teologia você tem um pensamento. Aqui especificamente o quê? Nós vamos falar do livro de Marcos. Como que Marcos ele vê Jesus? Como é o pensamento de Marcos em relação a Jesus? E lembrando, Marcos, quando ele está falando, ele não está falando muita coisa dele. Ele está recebendo informação de uma outra pessoa, no caso de Pedro, e como Pedro, qual é a percepção, como que Pedro, como a teologia, como que Pedro pensa acerca de Jesus como Messias, de Jesus como aquele que salva, como Salvador, a questão da ressurreição, da morte. Então, como que Pedro pensa essas coisas? E ele está recebendo essa informação, Marcos está recebendo de Pedro. E na questão da prática, que é a contextualização, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como é que eu pego toda essa informação, pego o texto bíblico e aplico na minha vida? Então, se eu entendo como que os primeiros cristãos eles recebiam isso, é isso que eles estavam pensando, legal. Então, como é que eu faço para aplicar para mim, um cristão do século XXI, com toda a facilidade, com toda a tecnologia, e aí a nossa vida, com toda ainda que a nossa vida seja difícil, não se compara às pessoas de 2000 anos atrás, não tem comparação. Tá? O distanciamento em questão de conforto é muito grande. Quem tem mais de uma peça de roupa aqui? Você vai ver quando Jesus fala a questão de costurar vestes novas em roupas velhas. Por quê? Ele falou, não faz sentido. Mas por que aquilo? Você fala assim, mas isso faz sentido para mim.
Por que eu vou costurar? Eu pego uma camisa, não está bom, eu vou lá e compro outra, eu vou no armário. Não tinha essa facilidade no primeiro século. As pessoas tinham uma ou duas peças no máximo, tá? Porque as coisas eram feitas à mão e era muito caro. Então, quem tinha muitas roupas eram as pessoas de alta posição. Tá? Então, aquilo, você fala assim, por que Jesus está falando da roupa? Não faz muito sentido. Não faz sentido para nós, mas para aquelas pessoas do primeiro século faz muito sentido, porque eles tinham uma roupa só. Tá? E tem a questão espiritual do texto. Então, tem toda a questão ali histórica, do ambiente, da teologia, mas tem a questão espiritual. Quando a gente estamos lendo um livro, seja qual for, no Antigo ou no Novo Testamento, há uma questão espiritual. Eu vou repetir isso, você tem a questão do duplo autor. Sempre tem que ter na cabeça, o duplo autor. Tem o primeiro autor, que é Deus, por meio do Espírito Santo, que revelou às pessoas ao escrever, e você tem o autor, no caso aqui que a gente vai ver, o Marcos. Marcos é o autor inspirado, mas Marcos, o que levou Marcos a escrever o livro? O que levou ele? Qual foi a necessidade que ele viu no primeiro século? Tá? E ele falou, não, eu preciso escrever um relato acerca de Jesus. Por que ele escreveu isso? Todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, exceção de Lucas, ele escreveu para uma comunidade, ele escreveu para uma igreja, tá? Com o sentido primariamente de ensinar a igreja, de falar alguns feitos de Jesus. Tá? Então, havia uma igreja e certamente a cristandade, os cristãos do primeiro século estavam em dúvida. E aí eles pegaram relatos e foram pesquisar, e aí eles começaram a escrever aquilo que é importante, eles achavam que era importante. E claro, o Espírito Santo controlou tudo isso aí, é o que nós falamos de inspiração. Ok? Pergunta só no final, hein? Então, Novo Testamento. Eu vou fazer uma apanhada aqui, vou sair falando que nem doido, tá? Eu sei que vocês têm uma memória boa. Se fosse do primeiro século, quem tem um papel aqui e caneta? Se eu fizesse essa pergunta do primeiro século lá, ninguém ia levantar a mão. O que é isso? Não tinha essa facilidade. Então vocês conseguem anotar. Você fala, quem tem um bloco de nota aí no seu celular? Hoje é bloco de nota, né? Você anota no celular. Ou você vai, se quiser, você põe para gravar. Então você vê como que era a vida. Então eles tinham que memorizar as coisas. Tinham que guardar tudo na cabeça. Tá? Então, introdução. Descobrimos que ao longo do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus esteve preparando cuidadosamente os passos seguintes do seu plano. A vida do seu Filho Jesus Cristo. A vinda de seu Filho Jesus Cristo. Aí, nessa lição, veremos alguns aspectos introdutórios da composição do Novo Testamento. Então, vamos falar um pouquinho do Novo Testamento rápido, depois a gente vai entrar no livro de Marcos. Porque é importante a gente entender a dinâmica que está no mundo antigo. O que está acontecendo ali? Tá? E o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, eles vão sofrer, vamos dizer assim, uma influência desse contexto histórico, tá? Que é a questão cultural, política e religiosa. O Novo Testamento vai ter esse impacto. Então, alguns aspectos relativos ao mundo do Novo Testamento. Língua. Qual que era a língua falada? Então, isso é importante. É saber. Senão, você não precisa saber o grego, mas você precisa saber. Se você quiser saber o grego, não é um bicho de sete cabeças, mas latim, grego, aramaico e hebraico. Então, essas eram as línguas, principalmente dentro do contexto do Novo Testamento, onde a igreja está inserida. Tá? Essas eram as línguas ali faladas. Religião. Todo o Império Romano foi fortemente influenciado pela mitologia grega. As divindades dos romanos estavam associadas diretamente à mitologia grega. Júpiter com Zeus, Vênus com Afrodite e etc. Então, superstições e miticismo, como oráculos e presságios, eram muito fortes nessa época. Se você pegar essa informação, quando você começa a ler Coríntios, você vê lá o problema da profecia, porque era uma prática muito comum. E aí eles estão fazendo uma confusão do que está acontecendo espiritualmente na igreja, que é uma ação do Espírito Santo com o paganismo. Então, essa você consegue... Mas por que eles estavam fazendo confusão? Tá? E, às vezes eles estão querendo associar uma coisa com uma outra. Outra coisa, o nome da segunda parte da Bíblia é o Novo Testamento. Isso aqui já falei, o sentido básico para o testamento no grego é aliança, acordo, contrato ou pacto.
significa uma disposição feita por uma parte em que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Essa disposição, quando recebida, obrigava o cumprimento das cláusulas pelas duas partes. Então, quando a gente fala de Novo Testamento, por que não pode mudar o Novo Testamento? Porque é uma aliança que Deus fez. Então, hoje se tem falado de atualização da Bíblia, atualização de alguns livros, nova interpretação, nova perspectiva, mas foi uma aliança firmada lá atrás, não tem por que mudar. O pacto não muda. O que a gente tem que entender é como que eu aplico o conceito bíblico para os cristãos no século XXI. Mas eu não posso mudar o original, eu não posso alterar, porque foi inspirado, é inspirado por Deus. Tá? Então está lá e não pode ser mudado, nada. Tá? Então, a teologia cristocêntrica. Então, no Novo Testamento, os 4 livros, as cartas, elas têm... Qual é o centro? É Jesus Cristo. Jesus é o centro de tudo. Então, tudo que você está lendo, desde o Antigo, mas especificamente no Novo Testamento, Jesus é o centro. Tudo está em torno dele. Ele é o centro do Novo Testamento. Então, quando você está lendo um livro, qualquer livro, quem é a pessoa, quem é o sujeito? O sujeito é Jesus. Entendeu? Ponto. Jesus é o alvo. Tá? Então, o primeiro estado, aí nós temos aí os 3 estados de Cristo. Então, teologia cristocêntrica, né, que está em torno de Jesus. Então, o primeiro estado, pré-existência, o estado de ser o eterno divino, de ser eterno divino. Tem as referências. Segundo estado, humilhação, que é o estado de existência temporal humana. Depois, Sandra, eu vou pegar, vou salvar em PDF, vou te mandar tudo isso aqui, tá? Aí depois você distribui aí para o pessoal. Já era para me ter feito isso, mas eu esqueci. Então, o terceiro estado, exaltação, o estado celestial da exaltação e a glória. As referências aí. Vamos lá. Aí, onde está Cristo e o que o Novo Testamento revela? Na criação. Lá. Jesus é o Criador. João 1:1. Êxodo, no êxodo do povo. A Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascual. Você vê essa associação. Levítico dá oferta pelo pecado. Jesus é a oferta pelo nosso pecado. Número, do maná no deserto. Jesus é o pão que desceu do céu. Tá? Olha as referências. Então, Isaías, o livro mais messiânico do Antigo Testamento, o anúncio do Messias, foi sobre Cristo que Isaías profetizou. É muito legal quando você lê o Novo Testamento, você começa pelo Novo Testamento, você vai ler Isaías. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eu estou lendo o livro de Mateus, né, porque são profecias diretas, e Mateus tem essa conexão. Olha, isso foi que foi escrito pelo profeta. Então, a gente fala que o Isaías ele é o pronto evangelho. Então, ele foi a pessoa que mais falou acerca de Jesus. Aí, Jeremias, na profecia da nova e superior aliança, pelo sangue de Cristo, a nova aliança foi realizada. Mateus 26:28. Em Jonas, figurado nos 3 dias em que Jonas ficou no ventre do peixe. Cristo esteve 3 dias no coração da terra. De novo, Miqueias 5:2, né? Na profecia do seu nascimento em Belém. Cristo nasceu em Belém. Isso aqui é um negócio assim extraordinário. Você vai ler lá centenas de anos, assim, séculos atrás, Miqueias está falando, quando você lê lá, o evangelista fala isso para se cumprir o que o profeta falou. Aí você fala, tá bom, mas quando você vai ver quanto tempo o profeta falou isso, entendeu? E você vai ver, isso só Deus poderia controlar tudo, esse série de eventos que está acontecendo. Então, Malaquias, a profecia de Cristo do templo. Cristo esteve no templo. Harmonia dos evangelhos. Vamos lá. Introdução. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas e João, são chamados de evangelhos, que significa boas notícias. Primeiros livros. Então, eu lembro da reunião que teve, não tem nenhum problema você chamar livro. Tá? Mas qual é a característica, qual é o gênero do livro dos evangelhos? Entendeu? Aí você tem que entender. Evangelho é uma biografia que não é bem uma biografia, é um relato sobre uma pessoa, então tem uma série de características, mas pode ser chamado de livro. Mas o que eles querem dizer? Qual é o significado? É a boas novas. A boas novas de quem? Ele está falando sobre a salvação de Cristo Jesus. Tá? Então, os evangelhos são narrativas autênticas da história de Jesus Cristo e mostram um ponto de vista distintos da vida e obra do Senhor. Foram escritos por autores diferentes, para públicos distintos
E um outro ponto, quando você está lendo qualquer dos evangelhos, para quem está sendo escrito? Para quem está escrito primeiramente. Se você sabe, você tem essa percepção, fica melhor o seu entendimento. A gente tem uma mania de já pegar e aplicar em nós, mas o texto não foi escrito diretamente para nós. Ele vai ter um significado espiritual, sim, mas ele não foi escrito. Nós não somos os ouvintes primários, tá? Então isso faz um sentido para me ajudar na aplicação melhor do texto. Tá? Então não há melhor ponto de partida para conhecer o cristianismo do que os 4 evangelhos. Então, assim, eu amo Jesus, mas você já viu falar da história dele? Não. Você sabe a narrativa dele? Não. Então tem um problema. Se quantos evangelhos você leu? Nenhum. Então, peraí. Como é que pode? Você fala que ama Jesus, quer conhecer a história de Jesus e nunca leu os evangelhos? Entendeu? Algo está errado. Então, aspecto sinótico. Sinótico é visto... é você, todo mundo vendo a mesma coisa, é a mesma visão, tá? Mas de pontos diferentes. Então, ao ler os evangelhos, um estudioso do Novo Testamento pergunta por que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são tão parecidos entre si? Por que o evangelho de João é tão diferente dos demais? É uma pergunta que você faz. Por que é muito parecido? Então, vejamos aí, vejamos um percentual, né? Um quadro comparativo dos 4 evangelhos. Passagens exclusivas do evangelho. Você tem Marcos, né? Mateus, Lucas e João. Por que Marcos? Porque Marcos está recebendo informação de alguém. Aí você tem as passagens repetidas, olha lá. Aí você vai vendo que muita coisa que tem Marcos, vai em Mateus e Lucas, vai ter em Marcos. Porque eles vão falar que muita coisa foi a pesquisa de Mateus e Lucas, eles tiraram muita coisa do evangelho de Marcos. Por que João tem pouco? Aí você tem que falar, por que quando eu vou ler João tem pouca, ele não tem se a ver nas referências, ou está naquelas partes do capítulo, não tem tanta, com exceção da última semana ali, a partir do capítulo, se não me engano, 19, eu acho, 18. Aí você vai ver, porque João, quando ele vai falar o relato dele, João não precisa de fonte de ninguém. Ele esteve com Jesus, ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Então, muito que ele está falando é relato dele. Ele é a fonte primária, entendeu? Então, ele não precisa de outra fonte. Ele não precisa consultar. O que Jesus falou? Não, ele sabe o que Jesus falou porque ele andou com Jesus. Tá? E tem uma característica, né? Porque ele está dando uma resposta para os gnósticos. Então, ele precisa mostrar que ele tinha experiência, ele vivenciou, ele viveu com Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Marcos como prioridade. Deixa eu voltar aqui. É a teoria com maior aceitação entre os estudiosos, também conhecida como prioridade de Marcos. Como Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, essa teoria propõe que Mateus e Lucas copiaram várias passagens de Marcos, mas também usaram outra fonte que Marcos desconhecia. Então, conclusão. Nenhuma teoria é capaz de esclarecer totalmente o aspecto sinótico. Por essa razão, 2 perspectivas são propostas para amenizar a possível tensão sinótica. Então não dá para mim entender, é só isso, ou é só isso. Então o que eu faço? Eu tento conciliar as coisas. Então, a perspectiva de independência, então o autor teve dependência para escrever o que ele quis, controlado pelo Espírito Santo, e tem a perspectiva da interdependência. Então, foi algo que eles trabalharam em conjunto, meio que não combinaram. E que no final nós temos um resultado e nós vimos que o resultado foi muito bom. Tá? Porque, claro, a gente sabe que o Espírito Santo controlou tudo. Então, a gente consegue conciliar aqui as 2 teses, as 2 teorias. Ao longo da história, vários estudiosos tentaram harmonizar os evangelhos. A primeira tentativa, que se tem conhecimento, foi proposta por Tatiano, né, no 2º século da era cristã. Outros personagens que se propôs a harmonizar os evangelhos foi Agostinho de Hipona, no século XVI, foi a vez de João Calvino. Veremos exemplos sintéticos de harmonização do evangelho, Ministério de Jesus Cristo e passagens presentes nos 4 evangelhos. Por exemplo, o João Ribe Palharim, ele tentou fazer uma harmonização, ele tem até um evangelho que ele faz a harmonização dos eventos, tem Bíblia cronológica, quem quer, que tenta colocar a ordem cronológica da Bíblia. É legal? Mas, assim, particularmente, eu não me preocupo muito com isso. Eu tento ler conforme os autores escreveu. Qual é a proposta deles? Eu estou mais interessado na proposta do Marcos, da proposta de Lucas,
na proposta de João, de Mateus. Então, quando eu vou ler os evangelhos, eu vejo assim, o que Marcos quis dizer para os seus ouvintes. Então, eu particularmente leio isso. Então, eu me preocupo muito com o contexto histórico e gramatical. É uma preocupação minha e chega a ser até um negócio meio assim, eu sou meio pirata com essas coisas. Então, eu fico muito tempo ali lendo historicamente, a questão histórica, gramatical, linguística, para tentar entender o que o autor quis dizer. Tá? Então, o Evangelho de Marcos, propriamente dito. Então, alvo dessa lição, saber distinguir as principais características do Evangelho de Marcos e seu ensinamento sobre Jesus. Sentir, né? Valorizar o Evangelho de Marcos pelo que ele ensina sobre Jesus. E agir, relatar a obra de Jesus a outra pessoa de forma adequada à sua compreensão. Então, vamos lá. Introdução. Com 16 capítulos, 661 versículos, Marcos é o menor livro entre os evangelhos. Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito e usado como referência por Lucas e Mateus e seus respectivos escritos. Não há muitos questionamentos quanto ao título do livro, uma vez que o subscrito grego katamarkon, segundo Marcos, aparece na maioria dos manuscritos mais antigos. Então aqui é mais para quem realmente vai ser um estudioso, que vai analisar os pergaminhos, tá? De maneira unânime, os pais da igreja também reconheceram João Marcos como autor, embora o evangelho, de modo geral, não identifique os seus autores. E por que eles fizeram isso? Porque eles não estavam preocupados em divulgar o nome deles. Tá? Essa é a grande ênfase. Eles estavam preocupados realmente em falar de Jesus. Então, eles não estavam. Então, com exceção de Lucas, porque Lucas está escrevendo para uma pessoa, né? E aí você vai ter lá o Lucas falando. Paulo, né? Porque tem autoridade, as cartas, tem autoridade apostólica, tudo. Aí ele precisava escrever, eu, Paulo, tal, porque tinha uma questão até de falsificação lá na época. Tá? Então, uma visão panorâmica, informações básicas. De novo, quando eu ia ler, eu falei, isso não tem importância, mas tem. Tá? Quando você começa a se atentar nisso aqui, você vê que a sua leitura fica muito melhor. Tá? Então, os evangelhos sinóticos, você vai ler Marcos, Lucas, né? E Mateus, você vai ver que tem muita passagem semelhante. Mas você vai ver que quando você começa a ler, você coloca em paralelo, né? Hoje no Google você coloca lá, você coloca a Bíblia em paralelo. Né? Você coloca duas versões da Bíblia, ou a mesma versão, e você consegue ver lá um texto de um livro e outro. Aí você fala assim, estou lendo aqui, mas o que é esse livro aqui? Você vê que tem um relato a mais, ou tirou. Tá? Um exemplo, tem assim, que Jesus está saindo de Jericó, outro diz que Jesus estava entrando em Jericó. O que estava acontecendo? Ele estava saindo ou ele estava entrando? Né? Aí eu deixo para vocês estudar depois. Então, o autor João Marcos, data 50-60, local Roma, não é certo. O alvo, os gentios romanos. Versículo-chave, 10, Marcos 10:45, expressão-chave, servo. Tá? Então, visão panorâmica, esboço. Muitas bíblias de estudo ou livros trabalham isso. Então, Jesus, servo divino, servo de Cristo, sacrifício de Cristo. Então, Marcos 1, capítulo 1-2, preparação. Marcos 3:8, oposição. Marcos 9:10, instrução. Aí, o sacrifício de Cristo. Marcos 11-15, rejeição. Marcos 16, ressurreição. Ali é interessante que todos eles, quando mostram a última semana de Jesus, Jesus está indo para os grandes centros, que é a Judéia, Jerusalém. Por isso que os embates dele vai ser contra os líderes religiosos. Lá ele está no ninho dos caras, entendeu? Ele está no centro religioso de Jerusalém. Então por isso que os embates é muito intenso, porque ele vai onde a maioria dos fariseus, dos saduceus estão, onde está a nata religiosa de Israel. Entendeu? Então você vai perceber que da última semana o embate de Jesus é muito, cresceu de uma forma muito imensa. Tá? Então você vai ver muito, o João, ele quando escreve, ele escreve muitos discursos de Jesus. Tá? Então Marcos é uma sentença, né? Marcos em uma sentença. Marcos mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, servo e filho de Deus, de maneira sintética e direcionada aos gentios. Eu vou correr, porque senão a gente não consegue fazer a dinâmica lá e também fazer algumas perguntas. Então, João era o seu nome em hebreu, Marcos é o nome latino. Então, é muito comum, né? Pegar um nome de judeus e, quando ele ia para o mundo romano, usava um nome dentro dessa língua. Aspectos literários, o livro registra muitos milagres e 2 sermões extensivos contendo 4 parábolas. A relação entre Pedro e Marcos. Visto que
o Evangelho de Marcos é provavelmente baseado no sermão de Pedro, torna-se evidente, porque não há narrativa do nascimento de Cristo. Marcos registra a partir da experiência cristã de Pedro quando Jesus já era adulto. O Evangelho reflete a própria teologia de Pedro da pessoa de Jesus. Ou seja, imagina um irmão pregando sobre Jesus e Marcos estava registrando esses sermões, essa pregação de Pedro. Então muita coisa do relato dele, ele ouviu quando Pedro estava pregando. Exemplo, olha lá, Marcos, né? Atos 10. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1. O Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Atos 10, 36. A descida do Espírito Santo sobre Jesus. Marcos 1, 10. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38. Isso é uma mensagem de Pedro. Tá? O ministério da Galileia. Marcos, tendo começado desde a Galileia. Então, é um sermão. Quem já leu Atos 10 é quando Pedro está na casa de Cornélio. Tá? Muitas curas e expulsões de demônio, e andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10. O que é a ideia aqui? Pegando o sermão de Pedro, e dentro do sermão de Pedro ele foi trabalhando toda a estrutura do Evangelho de Marcos. Ministério em Jerusalém, nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. A morte de Cristo, a qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Tá? A estrutura, a morte de Cristo, tal, ressurreição de Cristo, a esse ressuscitou Deus no terceiro dia. De novo, você vê, a estrutura da mensagem de Pedro, ela está inserida no Evangelho de Marcos. Então, característica do Evangelho, destinatário. Marcos escreve para os gentios, possivelmente para os romanos, em termos, então, as explicações, costume judaico, né? Explicações, palavra judaica. Então, ele vai falar assim, vai pegar uma versão, ele vai explicar o que isso quer dizer, porque as pessoas que estão recebendo não entendem. Então, ele vai falar assim, isso é o quê? É Eli, Eli, sabatini, Deus meu, Deus meu. Então, ele vai explicar na linguagem, na língua que está sendo ouvida. Vamos lá. São dignos de admiração o entendimento e a explanação do evangelista acerca de Jesus Cristo. Marcos preocupou-se intensamente em apresentar os detalhes da pessoa e dos atos de Cristo ao longo do seu ministério. Aí você vai ver a cristologia do Evangelho de Marcos. A identidade, Jesus homem, Jesus Deus, Jesus o Filho de Deus e Jesus Salvador. Milagres, percebe-se claramente a ênfase do evangelista da obra milagrosa de Jesus, provavelmente por seu interesse em comprovar que Cristo é o Messias, Filho de Deus, e pela ênfase nas ações do Senhor Jesus Cristo. Curas, natureza, ressuscita, multiplicação dos pães e peixes transfiguras. Quem leu o Evangelho de Marcos, você vai ver a quantidade, ele falando de milagres, ele falando as curas, ele vai falar de Jesus no controle da natureza, a multiplicação dos pães, Jesus se transfigurando. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o Messias. Tá? A última semana, a estrutura de Marcos revela que a última semana da vida de Jesus e os últimos 8 dias é o grande foco do evangelista. Ocupa cerca de 1/3 de todo o evangelho. A significância da semana da paixão de Cristo é óbvia. Todos os evangelistas, quando chega da última semana, que é na semana da paixão, todos eles vão relatar com riqueza de detalhe. E o que isso mostra para nós? O mais importante é aqui. Tudo é importante, mas isso aqui é o ápice. Entendeu? Porque vai falar da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então é o centro, é o epicentro dos evangelhos. Tá? Marcos na prática. Né? Marcos apresenta muitos fatos e lições importantes para a vida de todo cristão. Afirma Cristo como o Messias prometido do Antigo Testamento, evidencia Cristo como o Filho de Deus e testemunha os milagres de Cristo. Então, quando eu enviar esses slides para vocês, aí vocês vão pegando a referência e vão vendo. Aí vocês vão mapeando e vão... Aí é aquela coisa, aí você vai fazer a sua teologia a partir do texto bíblico. Você vai pensar a partir do texto, dando com as ferramentas. Aí você vai ver que se você tiver coragem, né, não for preguiçoso, você eu li uma, né, mas você lê as duas. Agora, com todo o conteúdo, você vai ver que a percepção melhora bastante. Você vai absorver muito mais. Então, consolida o ensino da vitória de Cristo sobre a morte, ensina que em Cristo há poder para curar, ratifica a salvação por meio da fé em Jesus Cristo e anuncia a ordem da evangelização. Conclusão.
Marcos possui uma característica marcante e o movimento rápido dos relatos. O evangelista não teve preocupação em longos registros. Marcos revela de maneira rápida as obras de Jesus, porém não teve menos fidelidade que os escritores dos demais evangelhos. Por isso que eu falo que ele é um livro, é um evangelho feito para paulista, né? Está muito ali apressando e imediatamente foi curado. Então tem essa dinâmica, porque é a dinâmica do mundo romano, tá? O versículo central de Marcos registra a essência do evangelho, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é o versículo chave, entendeu? Se você entende o versículo chave, você consegue entender todo, fica melhor para você compreender. Quem tiver pergunta pode fazer. Exatamente nesse capítulo, fala muito sobre o reino de Deus. Só que quando ele fala sobre o reino de Deus, por mais que a gente tenha uma ideia do que é, na minha cabeça não fica claro o que é o reino de Deus. E eu não saberia nem explicar se alguém me perguntasse, porque não fica nada claro na minha mente. Então, quando Jesus começa a falar de reino, ele vai usar várias parábolas. Então, Jesus vai dizer assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que ele está querendo dizer? Que o reino de Deus é espiritual. Então, como é que eu vou colocar isso? A percepção do reino de Deus é espiritual. O que isso quer dizer? Quando a gente lê João, quando fala do novo nascimento, eu preciso nascer de novo. Senão eu não vejo o reino. Entendeu? Se eu não nasço, eu não vejo e nem entro. Porque ele é espiritual. Agora, como é que eu vejo os efeitos do reino de Deus? Claro, que a gente vai responder com os textos bíblicos, né? Então, o reino de Deus também é a manifestação do poder de Deus. Então, tudo que a gente está falando aqui é a ação de Deus no mundo. Como que as pessoas entram no reino de Deus, que é mais importante? É quando eu proclamo o evangelho. Então, essa pessoa que creu no evangelho, por exemplo, eu gosto muito desse texto, 2 Coríntios 2, 5, acho que é 5:12, 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma novidade de vida. Então, você é o reino de Deus. Você é o representante do reino de Deus. Como que as pessoas vão ver o reino de Deus? Olhando para você. Nós somos as pessoas, porque o reino de Deus, você vai impactar por meio da forma como você se comporta no mundo. Então, a forma visível do reino de Deus é a igreja de Jesus. Entendeu? Então, eu sou o reino de Deus. Em que sentido? Quando eu estou dentro da minha família e as pessoas falam assim, olha, eles são crentes, eles vivem de uma forma diferente. Ou nós estamos no nosso ambiente de trabalho e a forma como nós nos comportamos, por que eles são diferentes? Ou no ambiente de escola. Então, o reino de Deus é a manifestação do poder de Deus. Isso pode se manifestar de várias formas. Você pode proclamar o evangelho e essa pessoa receber a mensagem e ela ser transformada. Ou, como aconteceu no evangelho de Marcos, você ora para uma pessoa, essa pessoa ela é curada. Quando essa pessoa é curada, ou essa pessoa é libertada, o que aconteceu? Aconteceu uma intervenção sobrenatural de Deus, o reino de Deus se manifestou na vida daquela pessoa. Então seria uma maneira de explicar o que é o reino de Deus. É a manifestação do poder de Deus por meio dos seus filhos. Entendeu? Eu não sei se eu respondi. Então, quando a gente ficar falando assim, o que é o reino de Deus? Não, o reino de Deus é nós. Nós somos o reino de Deus. Porque nós manifestamos a glória de Deus. Então, aí quando a gente começa a ter a percepção, Paulo, quando ele escreve em Romanos, quem já leu Romanos aqui? Quando você lê Romanos, chega um momento que Paulo fala assim, profundidade, né? Que ele recebeu uma revelação extraordinária. E ele falou assim, no capítulo 12, é a conclusão de tudo aquilo que ele falou. Pegando as palavras de Paulo, né, nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Cristo. O pecado não vos dominará. A morte, ele fala, ó morte, cadê tu, ó morte? Ele está tipo zombando da morte, porque a morte não tem poder nos filhos de Deus. Então, ele fala assim, logo, como diz Romanos 12, 1 e 2. O que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2? Quem pode ler para mim? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Aí aqui a gente começa a ver o desdobramento de uma vida de uma pessoa que pertence ao reino de Deus. Agora nós somos embaixadores em cadeia. O que é isso? Se você chega, a gente não tem percepção disso. Por isso que às vezes a gente fica voando, viajando na maionese. Você é um representante de Cristo. Aonde? Paulo vai falar em Efésios 3:10, nas regiões celestiais. O inferno está subjugado. Quando a gente fala em nome de Jesus, o inferno está subjugado. Isso é autoridade. Nós temos autoridade sobre o mundo sobrenatural, sobre os demônios, pela autoridade de Cristo. Mas, o que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2? O que diz Romanos? Quem achou pode ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aí você vai ver quando continua, ele vai falar das virtudes. Aquele que mentir não mente mais. Se você ensine, se dedique. Então ele está falando assim, o negócio é o seguinte, agora é a nova vida. É quando Jesus encontrou os discípulos. O que vocês estão fazendo? Pescando. Mas quem mandou vocês pescar? Quem mandou vocês pescar? Jesus disse que eles seriam pescadores de homens. Então, nós somos o reino de Deus. Só que para viver o reino de Deus, eu tenho que viver dentro daquilo que Paulo... Eu mudei, eu sou a nova... É a nova vida. É uma nova maneira de ver o mundo. Então, quando eu vivo nessa maneira, o reino de Deus se manifesta. Você vai ver os 70, quando os 70 são enviados, eles são representantes do reino. O que aconteceu? Eles voltaram admirados. Em teu nome, pessoas foram curadas. Os espíritos subjugaram. Jesus falou assim, não se alegre com isso. Se alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Eu até brinquei, né? Eu estava assim, eu falei, eu fui lá na casa do deputado federal, tal. Aí eu falei assim, eu vou lá. Aí ele falou, nossa. Eu falei assim, olha, grande porcaria. Eu ficaria mais contente se assim, você andou com os discípulos, com os apóstolos. Eu falei, nossa, isso para mim seria maravilhoso. Entendeu? Mas então, essa percepção que a gente precisa de saber qual é a minha posição no reino. Você é o reino de Deus. Você expressa a glória do reino de Deus. Então, às vezes, como igreja, a gente deixa muito a desejar nesse aspecto. A gente fica abstrato, mas não, o reino de Deus é eu e você, como igreja de Jesus. Nós aqui nessa manhã, nós estamos representando o reino de Deus. Tá?